Saudamos a todos com a paz de Jesus. É um privilégio podermos estar aqui. Obrigado ao pastor Davi pelo convite que nos fez para participarmos com vocês aqui da ceia do Senhor nesta tarde de sábado. É muito bom o povo de Deus reunido nas horas sagradas. Vocês estão de parabéns por enfrentarem a chuva e estarem aqui. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, será uma mensagem curta, porque a ceia é longa, então vamos fazer uma mensagem bem curta nesse momento. Vamos orar antes. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença te adoramos, te agradecemos pela igreja que está presente, que o Espírito Santo venha encher o coração de cada um de gozo, de alegria, de satisfação, de felicidade na tua presença. Que todos desfrutem este companheirismo, esta intimidade com Jesus, através da ceia do Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo o livro Beyond Ourselves. Esse é um livro antigo, escrito há mais de 30 anos atrás, por Catherine Marshall. Catherine Marshall foi a esposa do pastor Peter Marshall. Ele foi capelão do Senado americano, muito famoso. Morreu de um ataque de coração, ainda quando tinha por volta dos 40 e poucos anos, antes dos 50 anos de idade, ele faleceu. E Catherine Marshall escreveu este livro, Beyond Ourselves, Além de Nós Mesmos. E ela conta a história de um pastor, ali na região da África. O nome do pastor é David Duplessis. David Duplessis era um pastor bem sucedido na África do Sul, mas ao longo do ministério dele, ele realizava um bom ministério, mas ele, na realidade, não tinha um encontro pessoal, íntimo com Jesus. Ele fazia o trabalho profissionalmente e fazia muito bem. Uma noite, lá por 4 da manhã, David Duplessis acordou com uma voz misteriosa nos seus ouvidos. E essa voz dizia: Deus não tem neto. Ele tinha a impressão de ter tido um sonho, mas depois ele disse: não é um sonho. Eu estou acordado. Eu estava acordado quando eu ouvi essa voz dizendo: Deus não tem neto. Ficou ali em silêncio, deitado na sua cama. Ouvia somente, era uma noite de inverno, o que ele podia ouvir era o som da neve caindo lá fora, galhos que estavam quebrando ao peso da neve. Tentou dormir novamente, mas outra vez a voz foi ouvida: Deus não tem netos. Ele não podia estar enganado. A voz era real. E era só isso que a voz dizia: Deus não tem netos. Ali mesmo na cama, ao lado da cama dele, tinha aquele móvel pequeno que fica criado mudo, né? Os brasileiros chamam de criado mudo. E ali tinha uma lâmpada, ele acendeu uma lâmpada e pegou uma Bíblia que ele tinha com concordância e começou a procurar ali na sua Bíblia, ainda na sua cama, a palavra neto. Não encontrou nenhuma ocorrência da palavra neto. Então procurou na concordância bíblica a palavra avô. Também não encontrou nenhuma ocorrência da palavra avô. Mas enquanto ele procurava a palavra neto ou avô, ele encontrou muitas outras referências que falavam de filhos e filhas de Deus. Por exemplo, ele achou em 1 João, convido você para que abra sua Bíblia, em 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2. Este verso ele leu e meditou nele. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ele encontrou também uma outra referência falando dos filhos de Deus. Em João capítulo 1, verso 12. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12. Esse foi outro texto que David Duplessis encontrou. João capítulo 1 e o verso 12. E aqui diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Encontrou mais um verso em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, outro verso que falava que nós podemos e devemos ser filhos e filhas de Deus. Romanos capítulo 8 e o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas ele não encontrou nenhuma referência da palavra neto. Sem entender, ele tentou dormir. Desligou a luz, passaram-se alguns minutos e ele novamente ouviu a frase: Deus não tem netos. Ele não conseguiu entender o que é que Deus queria dizer para ele. Passaram-se algumas semanas e agora ele estava viajando de avião de Milwaukee, onde ele morava, para Chicago. E quando ele estava no avião, caiu a ficha. Ele começou a entender que quando os apóstolos de Jesus, quando eles começaram a pregar sobre Jesus, eles insistiam com a necessidade de que cada pessoa, individualmente, deveria ter um encontro pessoal com Jesus, de aceitá-lo como Salvador, uma experiência íntima. E aquela primeira geração de cristãos, aquela primeira geração do primeiro século, foi uma geração de cristãos fervorosos, de mártires, de pessoas dispostas a darem a vida por Jesus, morriam por Jesus, porque eles conheciam Jesus. Não tinham ouvido falar de Jesus. Não, a fé deles não era a fé dos pioneiros, que eles não tinham pioneiros, eles eram os pioneiros. Uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Mas depois do primeiro século, vieram as igrejas de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, enfim, a história da igreja como está no Apocalipse. E agora as igrejas estavam cheias de homens e mulheres que eram filhos de cristãos. Homens e mulheres jovens que nasceram já num lar cristão. E que eram cristãos de nascimento. Mas que não tinham uma experiência tal qual os seus pais tiveram com Jesus. E em todos os séculos a história se repetiu. Por exemplo, no tempo de João Wycliffe, ele tinha uma experiência pessoal com Jesus. Mas depois vieram os seus seguidores, João Hus, depois vieram os seus seguidores, reavivamentos como o de Martinho Lutero, mas depois vieram os luteranos. João Wesley teve um encontro pessoal com Jesus, uma conversão genuína, mas depois vieram os seus seguidores, os metodistas. Guilherme Miller teve um encontro pessoal com Jesus, mas depois vieram os demais. Sempre que havia um reavivamento, as pessoas tinham um encontro pessoal com Jesus, uma conversão genuína. Mas depois os bancos das igrejas se enchiam de pessoas que tinham já nascido num lar cristão, que eram filhos de pais cristãos. E hoje nós encontramos pessoas na igreja adventista que muitas vezes falam com orgulho: eu sou a 4ª geração de adventistas. Outro diz: eu sou a 3ª geração de adventista. Eu já nasci adventista, eu nasci na igreja. Mas os bancos da igreja estão cheios de pessoas que não tiveram uma experiência pessoal e íntima com Jesus. Então, ali, queridos, naquela viagem de avião, o pastor David Duplessis começou a entender que não existe o que se chama de experiência cristã de segunda mão. Não existe uma experiência cristã de segunda mão. Não tem como você nascer cristão.
filho de pastor nasce num lar de pastor. Mas ele não é pastor. Você nasce num lar adventista, mas você não é adventista. Eu nasci num lar adventista. Mas a igreja não nasceu em mim. Até os 17 anos de idade. Jesus só nasceu no meu coração quando eu tinha 17 anos de idade, embora eu tenha sido batizado com 13 anos de idade. Não foi quando me batizei. Não foi quando nasci. Foi quando eu me encontrei com Jesus, quando eu tinha 17 anos de idade. Quando ele apareceu para mim. O meu anjo apareceu para mim 2 vezes. E eu consegui ter um encontro pessoal com o meu Jesus. Dali para frente, minha história, minha experiência foi diferente. Sabem, queridos, o pastor David Duplessis começou a entender que o que Deus estava querendo dizer para ele é que não existe um cristianismo de segunda mão. Nós podemos ser profissionais em conhecer a Bíblia, profissionais em conhecer as doutrinas da Bíblia, em darmos os estudos bíblicos, as 28 doutrinas, podemos ser profissionais nas doutrinas. Mas cristianismo é mais do que doutrina. Cristianismo é conhecer Jesus pessoalmente, ter uma amizade com Jesus, ter uma paixão por Jesus. Uma paixão que brilhe nos seus olhos quando você fala de Jesus. Uma saudade de Jesus, um desejo de ter íntima comunhão com Ele, todas as manhãs, todas as madrugadas, e você tem o prazer e a alegria e o conforto e o regozijo de cantar hinos para Jesus. Fazer declarações de amor a Jesus, assim como você faz declarações de amor para a sua namorada, para o seu namorado. Uma paixão por Jesus, um desejo de estar com Ele, de subir ao céu. Isso é cristianismo, é realmente uma amizade íntima com Jesus. Portanto, meus queridos, os adventistas do 7º dia, nós temos doutrinas fortes. Os evangélicos e pentecostais não têm doutrinas fortes. E aí nós levamos desvantagem. Porque como nós temos doutrinas fortes, nós somos convencidos pelas doutrinas e começamos a guardar o sábado e devolver o dízimo e não comer isso e não comer aquilo, nós somos convencidos pelas doutrinas bíblicas verdadeiras e fortes. E nos contentamos com isso. Os evangélicos e pentecostais não têm doutrinas fortes. Então, a única coisa que satisfaz é Jesus. Eles procuram ter um encontro com Jesus e quando você conversa com eles, eles não falam de doutrinas. Eles falam de Jesus. Nós falamos de doutrinas. Mas nós podemos e devemos ter um encontro pessoal com Jesus. Porque o completo é ter um encontro pessoal com Jesus e conhecer as doutrinas de Jesus. Mas se você tiver que escolher entre conhecer as doutrinas ou conhecer Jesus, é melhor conhecer Jesus. Se você tiver que escolher. Mas o ideal de Deus é que você conheça Jesus e depois você conheça o quê? As doutrinas de Jesus. Porque as doutrinas de Jesus é que nos firmam no caminho verdadeiro, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina falsa. Não podemos herdar geneticamente a salvação, por nascermos num lar adventista. Assim como alguém que nasça dentro de uma garagem. Você pode nascer dentro de uma garagem, mas você não é um automóvel. Você pode nascer num lar adventista, mas isso não faz de você um adventista. Meus filhos, tenho um casal de filhos, mas eles tiveram que ter uma experiência pessoal com Jesus. Eles têm que ter. O reino de Deus não aceita cidadãos naturalizados. Imagine que os Estados Unidos da América do Norte não aceitasse naturalização. Imagine que este país aceitasse somente pessoas que nascem neste país. E agora você quer se tornar um cidadão americano. E você chega para eles e diz, eu quero ser um cidadão americano. Eles perguntariam, você nasceu nos Estados Unidos? E você diria, não, eu nasci no Brasil. Eles diriam, então você não pode ser um cidadão americano. Para ser um cidadão americano, você tem que morrer e tem que nascer. E quando você nascer,
lembre-se de nascer aqui nos Estados Unidos. Então você vai ser um americano. Não existe uma naturalização. Transferindo isso, irmãos, para o reino espiritual, para você se tornar um cidadão do céu, você tem que morrer. Você não pode tentar ser, você não pode contratar um advogado para fazer o seu processo para que você seja naturalizado ou receba a cidadania celestial. Não existe esse processo. Deus diz, você quer ser um cidadão do céu, você tem que morrer e nascer de novo. E quando você nascer de novo, você nasce como o quê? Um cidadão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora você não é naturalizado, você nasceu no reino de Deus como filho de Deus. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus só tem filhos e filhas, Deus não tem netos. Não tem sobrinhos, não tem sogra, não tem parente. Deus só tem filhos e filhas. O Filho unigênito de Deus, o único desta espécie que nasceu sem pecado, é Jesus. E todos os que abraçam Jesus como Salvador, eles também se tornam filhos e filhas de Deus. E agora a sua relação com Deus é relação de pai e filho. Tudo que você quer fazer é a vontade desse pai. O que queres que eu faça, pai? Onde devo ir? O que devo comprar? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual a missão que o Senhor tem para mim? O Pai dirige a sua vida através do Espírito Santo. E você se regozija nesta filiação divina. Seu nome entra para o livro da vida. A experiência pessoal com Jesus pode ser através de uma ceia, a ceia do Senhor. Quando Jesus chegou para Judas e disse para Pedro, eu vou te lavar os pés, ele estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse, não, Senhor, meus pés nunca lavarás. E Jesus disse o quê? Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. O lavar os pés é relacionar-se diretamente com Jesus. O comer do pão, o beber do vinho, é um relacionamento direto com Jesus. É você e Jesus. Não é você e a igreja. Não é você com seus pais. Não é você com a sua família. É você e Jesus. Isso é intransferível. Que Deus abençoe, que você, ao participar hoje do Lava Pés, você possa ter um encontro pessoal com Jesus. E ao se alimentar do pão e beber do vinho, você possa conhecer pessoalmente a Jesus. E alimentar esta amizade com Jesus todos os dias, todas as manhãs. Como filho, como filha de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Gerados pelo Espírito Santo, com a natureza santa que você não nasceu com ela. Quando você nascer no reino de Deus, você nasce com uma natureza santa, diferente daquela com a qual você nasceu fisicamente. A natureza santa de Jesus nos é gerada em nós através do Espírito Santo. E o caráter de Jesus é impresso em você. A mente de Jesus lhe é comunicada e é registrada no seu HD, no seu cérebro, na sua mente. Que a graça de Jesus esteja com você durante a participação da ceia e do lava-pés. Amém? Que Deus abençoe a todos.